Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo será da operação de recartilhar. Essa daqui será a nossa ferramenta. Ferramenta de recartilho, e temos 3 posições de disco: recartilha grossa, recartilha média e recartilha fina. As ferramentas de recartilho, elas possuem um passo. Cada uma delas tem um passo, que é a distância entre um desses filetes e o outro. A gente chama de passo isso. A fina, nesse caso, desse fabricante, tem meio milímetro de passo. A média tem um passo de 1 milímetro. E a grossa tem um passo de 1,5 milímetro. Para recartilhar, a gente precisa de algumas formulazinhas básicas. Como, por exemplo, devemos saber o avanço adequado para cada tipo de recartilho. Sabendo disso, temos nossa formulazinha. Nosso avanço será o nosso passo dividido por 5. Ou seja, nosso avanço que devemos programar no torno será 1/5 do passo. Para ficar bem didático, eu vou fazer com a recartilha média, a de passo 1. Será avanço é igual a 1 dividido por 5. Temos 0,200. Então aqui nós vamos na caixa norte do nosso torno. Vamos alterar aqui, ó, para 200 MCET7. M já estava, C E T 7. Já estamos programados o torno para o avanço de 0,200. Agora devemos calcular o diâmetro a ser torneado para que o nosso diâmetro final da peça recartilhada seja o desejado. Eu quero que a minha peça final tenha um diâmetro de 40 milímetros. Então aqui, ó, temos outra fórmula. Diâmetro final para nossa peça, para ser usinada, tem que ser igual. Aliás, o diâmetro final antes de recartilhar, é o diâmetro torneado, é igual ao nosso diâmetro inicial menos o passo dividido por 2. Então, o meu passo torneado, que eu não sei ainda, tem que ser o diâmetro inicial. Eu vou medir a peça. (43) de diâmetro. Eu quero que ela fique com essa medida depois de recartilhar. O recartilho, ele não arranca o material, ele prensa os seus dentes do recartilho na peça e ela ocorre ressaltos. Isso acaba aumentando no diâmetro, então nós temos que descontar isso. Nosso diâmetro final torneado tem que ser o inicial, que é 43, menos o nosso passo dividido por 2. Se eu estou usando o recartilho médio com o passo 1, então eu tenho que fazer 43 menos 1 dividido por 2, ou seja, 43 menos meio. Meu diâmetro final torneado é igual a 42,5. Então eu tenho que tornear, deixá-la com 42,5 para depois de recartilhar ficar com 43. É isso que faremos agora. Conferir se está tudo bem preso. Vamos zerar aqui, como de costume. Meio milímetro. O acabamento não precisa ficar tão bonito porque ela vai ser recartilhada.
Vou conferir o diâmetro. 42,5. Deixa eu ver. Não pode. Não tô enxergando nada, mas deve ser. R$ 42,7. Mas tá bom. Aliás, tá bom nada. Vou tirar mais 0,2. Conferir novamente. 42,5. Agora sim está certo. 42,5. O recartilho também, além do seu avanço, temos que colocar numa velocidade mais baixa. Também temos o cálculo para RPM, mas por hoje a gente não vai fazer isso. Vamos colocar aqui na velocidade mais baixa. Vamos colocar 100 RPM. Para esse torno é o I, R e o vermelho. Vamos conferir. Sim, está engatado. Vamos fixar nossa ferramenta de recartilho. Sendo o lado passeado para baixo, o lado com o chanfro para cima. E para esse torno, para ela ficar centralizada, eu já sei que são 2 calços. Mas aqui, ó, a conta é o seguinte: a gente só tem que fazer os 2 discos encostarem ao mesmo tempo. Se ele estiver muito para cima e encostar apenas um, está muito alto. Muito para baixo, encosta só o de cima, muito para baixo. Vamos deixar o mais centralizado possível. E também deixar um pouco de jogo aqui. Esse aqui tá folgado, vamos ver, esse aqui é o médio. Deixar aqui, deixar esse aqui, ó. Esse jogo no recartilho é importante. Ele não vai soltar, porque ele vai estar prensado na peça. E isso aqui vai ajudar ele a sempre ficar centralizado. Pronto. Conferir o aperto da placa também vai gerar muita vibração. A ferramenta de recartilho força bastante a placa. É perigoso a peça se soltar. E também vamos colocar mais pressão aqui. O ângulo da ferramenta para recartilho é um pouquinho negativo. Cerca de 4 a 5 graus. Inclinado para trás. Assim. Um pouquinho menos. Para que eu faço isso? Para evitar que todo o disco se desgaste de uma vez. Ele primeiro vai encostar essa ponta e depois vai encostar o restante. E eu vou tirar essa ferramenta daqui para evitar acidentes. Com tudo isso pronto, tendo o avanço e tudo mais já calculado, peça no diâmetro certo, vamos iniciar o recartilho.
Aqui ainda tá rápido, ó. Um pouquinho mais devagar. Tá no 80? Vou tentar colocar em 80. Então aqui. S. Bom, vamos aqui aproximar o recartilho da extremidade da nossa peça. E eu vou avançar até os dois discos do recartilho começarem a girar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ainda não. Aí. Esse é o meu zero. Vamos lá zerar. Nesse recartilho de passo 1, eu avanço 1. Eu volto aqui com o meu carro principal. Deixo a ferramenta bem na extremidade, sem sair da peça. E começo a avançar um pouco devagar. Meio milímetro. 0,6, 0,35, já posso ligar o automático. E acabar de avançar. 1 milímetro. Agora basta eu apenas segurar o carro transversal e refrigerar o disco do recartilho. Vamos fazer isso até a ferramenta sair da nossa peça. Enquanto isso, eu ainda estou segurando o carro transversal para que ele não volte. Acabou, desligo o automático, desligo o turno. Bom, agora temos a nossa peça recartilhada. Seu diâmetro agora deve ser 43. (42,7). Eu afundei a menos. O recartilho não ficou tão marcado, mas ele aumentou o seu diâmetro. Bom, passe. Vou dar outro passe. Manda mais um pouco. Uhum. Vamos aqui. Vou colocar mais devagar. Talvez a velocidade interferiu. Repetir o processo. Bom, nessa parte não tem muito o que fazer, é esperar e paciência.
recartilho ficou mais bonito. Agora sim. Chegou bem próximo. 42,9. Já está bom. O recartilho serve para termos apoio em roscas, em alguma coisa que é parafusado à mão, como esse próprio parafuso do nosso carro. Ele é recartilhado. Temos apoio. Ó, como podem perceber, recartilhado. Já temos apoio de aperto e ajuste. A operação de recartilhar está concluída. Bom, pessoal, só voltando aqui rapidinho, aquela hora estava ruim porque o ângulo estava negativo. Estava desse ângulo aqui, ó, reto, negativo. Aí vamos colocar ele positivo. O acabamento melhorou muito. Nesse sentido, o diâmetro não alterou em nada, continua 42,9. O paquímetro tá, a câmera tá de lado. Tô enxergando aqui que tá alinhando 9. 42,9. O acabamento melhorou bastante. Isso. Ficou por igual. Agora sim, um recartilho digno. Agora sim, concluiu.